O tema dessa noite, na nossa mensagem, é uma nova identidade para o novo reino. Temos falado sobre o reino de Deus. Isso tem sido um tema apaixonante. Não um tema simplesmente, mas uma realidade nas nossas vidas nesses últimos 1 ano e meio. Mais do que qualquer outra época da nossa vida. E eu queria falar um pouco mais sobre... Fui desafiado por alguns irmãos a falar sobre esse tema, identidade, a nossa nova identidade. Porque para entender o reino precisamos conhecer quem somos. Quem somos. E 2 textos básicos, vamos ler Colossenses 1:13 e Efésios 1:5, que diz, risque na sua Bíblia, risque no seu tablet, no seu smartphone, enfim, na sua Bíblia, esses 2 textos. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Obrigado. Ele nos transportou, ou nos resgatou, resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Efésios 1:5, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito da sua vontade. Precisamos entender nossa identidade. Temos uma identidade. Há um novo reino. Jesus, essa foi a pregação central de Jesus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem central de Jesus, todas as suas ministrações, e depois os seus discípulos, eles anunciaram a mensagem do reino de Deus. Jesus contou em torno de 40 a 42 parábolas falando a respeito do reino de Deus. Os ensinos centrais de Jesus estavam falando sobre a vida no reino, as características de um cidadão do reino, o fim, quando o reino se instalar completamente, na sua segunda vinda. E ele diz que a entrada para esse reino é um novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo, João 3, para entrar no reino nós precisamos nascer de novo, ter uma experiência de novo nascimento, que nós então ganhamos uma nova identidade. Fomos transportados do reino das trevas, do Senhor das trevas, daquele que cegava, da ignorância, e nós somos transportados para o reino do seu Filho, o seu Filho amado, o reino da luz. Essa entrada vem através de um novo nascimento. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu reconheço o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu reconheço que Ele morreu pela minha vida. Eu reconheço que Ele pagou os meus pecados. Eu reconheço e o recebo na minha vida como Senhor. Paulo diz em Efésios que nós somos selados então com o Espírito Santo. O carimbo de propriedade, uma nova identidade, começa a fazer efeito na minha vida. Reino de Deus significa governo, o governo de Deus. João 3 diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Jesus também disse, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Reino fala de senhorio, de submeter a Deus, de colocar Deus como Senhor, governador da nossa vida. E a mensagem de Jesus era, arrependei-vos. E o arrependimento aqui não era por causa do pecado. Não era para você se arrepender e eu me arrepender dos pecados. A palavra é mudança de mente. Mude a mentalidade. Mudem a forma de pensar. Porque um novo rei chegou.
Para o novo rei entrar na nossa vida, nós precisamos mudar a forma de pensar. Arrependam-se, metanoia, mudem a forma de pensar, para que possamos entender como esse reino funciona, como é o senhorio do Senhor Jesus, o novo rei, o novo governo. O plano de Deus sempre foi manifestar o céu na terra, o governo dele na terra. Em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10 diz: nos revelou o seu mistério, a sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Sempre foi desejo de Deus, projeto de Deus, trazer o céu para a terra, estabelecer a cultura do céu na terra, o governo do céu na terra. Esse é o plano de Deus. Jesus é rei, ele reina, ele é Senhor. E a Bíblia é mais do que um livro religioso. A Bíblia é mais do que um livro devocional. A Bíblia é a constituição do novo reino. É como o novo reino funciona. É como os valores e os padrões para a família, para os negócios, para o governo, para a política, para as artes, para a mídia, devem funcionar. É a constituição do reino. Nós muitas vezes só lemos como um relato espiritual, mas ela é a constituição. Se nós queremos saber como um cidadão do reino funciona ou vive, precisamos entender a Bíblia como uma constituição. Testamento, Novo e Velho Testamento. Testamento é uma palavra jurídica, que fala de uma questão jurídica. É um testamento. É uma norma, é uma orientação para como as coisas devem ser feitas. Pois bem, antes de entrar na questão da nossa identidade, nós precisamos entender o que aconteceu com a gente, a perda da nossa identidade. Lá no Éden, a raça humana, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, tinha uma identidade. Ela perdeu essa identidade. Ela declarou a sua independência ao rei. Ela gritou: independência ou morte. Ela se rebelou contra o rei. Ela disse: não quero mais estar debaixo do governo celestial. Eu não quero mais viver sobre o governo de Deus. Eu quero a minha independência. E nos tornamos independentes de Deus e da cultura dos céus. Perdemos a conexão com o céu. Rasgamos a constituição do céu e criamos uma constituição nossa. Como eu vou dirigir minha própria vida? Como eu vou orientar? Como eu devo casar? Como eu devo gerir meus negócios? Como eu vou gerenciar minhas artes? Enfim, cada área. Como eu vou gerenciar o governo sobre as pessoas? E nos tornamos independentes de Deus. A terra ficou independente de Deus. E houve um romper da terra com o homem, porque o homem foi colocado lá para governar a terra. Vão e governem sobre os peixes, sobre os animais, sobre as plantas. Estabeleça o seu governo sobre todos esses lugares, não sobre as pessoas. Nunca foi interesse de Deus de homens governarem homens. Mas sempre foi interesse de Deus dele governar os homens e os homens governarem a natureza. E houve uma rebelião entre também o homem e toda a criação. E o homem então rompeu completamente a sua ligação com Deus.
A Bíblia fala, uma das parábolas de Jesus, em Lucas, no capítulo 19, de um rei, de um nobre, que vai em direção a um lugar, estabelece o seu governo e volta. Ele está falando dele, Jesus, que vem dos céus, cumpre aquilo que nós não cumprimos como seres humanos, não fomos obedientes a Deus. E Jesus se conecta novamente ao Pai como um ser humano, dizendo, eu quero dependência do Pai. E ele diz, eu não faço nada que o Pai não manda. Eu não falo nada que o Pai não fala. E Jesus se torna obediente até a morte, Paulo diz em Filipenses. E na obediência de Cristo e na morte de Cristo, nós agora recebemos uma nova identidade. Os céus se conectam novamente com a terra. O homem agora pode ter novamente uma conexão com a cultura do céu. Nós agora voltamos a estar debaixo do governo de Deus. E ele rompe então com a independência do ser humano. E as boas novas de salvação, que dão entrada ao reino, no reino, são exatamente a restauração do céu na terra. Deus criou o ser humano para viver conectado a Ele. O céu na terra. E nós declaramos independência. Jesus faz essa conexão. Jesus faz novamente uma conexão de domínio. Quando Deus falou para o homem dominar a terra, a palavra domínio é a palavra raja, no hebraico, que significa reino, que significa governo, que significa autoridade, gerenciamento. Não é um governo sobre os homens, de homem para homem, é um governo do homem para todo ser criado. Peixes, animais. E essa conexão volta. E Jesus então dá o exemplo dizendo, vai lá Pedro, pesque um peixe e dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda. Paga o imposto para você e para mim. Ele diz aos discípulos, joguem a rede desse lado, o lado oposto que eles jogavam. E numa parte completamente ruim de se jogar a rede. E os peixes entram na rede. Jesus novamente traz um domínio. Jesus não é o Aquaman, né? Mas os peixes obedecem a ele. Os animais obedecem. Ele traz novamente, só um exemplo, irmãos. Ele traz uma conexão do céu para a terra. E nós erramos muitas vezes de entender duas palavras que nós encontramos na Bíblia, que às vezes são traduzidas de forma errada. Terra e mundo. Terra e mundo. Planeta Terra e a palavra mundo, elas são muito diferentes. Romanos 8, versos 22, Paulo diz assim que a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A natureza geme. A natureza está desejosa que o homem novamente assuma a sua identidade para que possa restaurar todas as coisas. Terra significa o planeta físico onde nós vivemos. Deus criou a terra e colocou o homem nela. E a palavra mundo, que é cosmos, não significa o planeta Terra, mas os sistemas, os governos, as autoridades, os controles, as influências. Por isso que Jesus diz, eu não sou desse mundo. Por isso que Jesus diz que ele, aos religiosos, ele diz, eu não sou desse mundo. E disse a Pilatos, meu reino não é desse mundo. Ele estava dizendo, eu não amo ou não sou desse sistema, desse governo. Isso é
criação de vocês. Esse é o teu reino, Pilatos. Ele vira para os religiosos e diz: essa é a tua religião, religiosos. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas em João 3, 16, 17, nós vemos que Deus amou o mundo. Porque Deus quer restaurar os sistemas. Deus quer restaurar os sistemas. Essa foi a missão de Jesus, conectar a humanidade a Deus, mas também restaurar todas as coisas. Satanás mentiu para Eva quando disse assim: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Mas Adão e Eva já eram criados à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Por isso Satanás governa onde você e eu somos ignorantes. Quando ele enganou a Eva, ele fez com que Eva não reconhecesse a sua identidade, a semelhança e a imagem de Deus. E diz: você não tem a imagem de Deus. Você não foi criado à imagem de Deus. Coma dessa árvore e você será a imagem e semelhança de Deus. Satanás só pode governar onde nós somos ignorantes. Se nós não conhecemos a nossa identidade, Satanás vai governar. O mundo jaz no maligno, os sistemas do mundo estão contaminados, estão influenciados, estão tomados por Satanás. Mas Cristo é luz. Quando fala de luz, está falando de revelação. Ele nos transportou da ignorância para a luz, para a revelação. Ele nos tirou da ignorância de sabermos que nós não somos o que Satanás diz, e nos transportou para aquilo que Deus diz que nós somos. Nós não podemos ficar mais na ignorância. Nós temos que ir para a luz. Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Ele não é luz do planeta Terra. Ele é luz do mundo. Ele é luz para os sistemas do mundo. Ele é luz para as famílias. Ele é luz para a religião. Ele é luz para os negócios. Ele é luz para a política. Ele é a luz. Ele traz a revelação de como deve funcionar essas coisas. E a palavra de Deus é a constituição de como essas coisas devem funcionar. Quando os historiadores dizem assim: a glória de Roma, a glória da Grécia, eles estão falando de como esses impérios, eles estabeleceram uma cultura, sua língua, suas artes, sua política, sua forma de gerenciar as famílias, suas formas de gerenciarem os negócios, a economia, como eles impactaram o mundo conhecido com o seu sistema, com a sua glória. Porque a palavra glória significa kadosh, que tem uma interpretação de peso, de impressão, algo que é imprimido, alguma coisa que foi imprimido. Eu dei um soco aqui e ficou minha impressão, a impressão do meu soco. Eu peguei um carimbo e coloquei sobre essa mesa e ficou a impressão, o peso, a marca, a cultura. E Deus quer impactar com a sua glória, por isso que há muitos versículos na Bíblia que diz assim: a glória do Senhor encherá toda a terra. Alguns acham que é fumaça, outros uma luz. Mas a glória é a cultura. Glória é o impacto de Deus. Glória é o impacto do céu na terra, com seus valores, com as suas culturas. E Ele quer imprimir no mundo a sua glória, a sua cultura.
Isaías 45:18 diz assim: assim diz o Senhor, que criou o céu e a terra, e moldou a terra e fez, Ele a estabeleceu, e não criou para que ficasse vazia, mas formou para que fosse habitada. E Salmo 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Pois bem, Deus veio como ser humano, o segundo Adão, para completar aquilo que o primeiro Adão não completou, obedecer em tudo ao Pai. E assim fazendo, impactou o céu na terra. Ele diz: o reino de Deus está no meio de vós. E outra vez ele disse: o reino está dentro de vocês. Ele impactou o mundo com seu reino. Mateus 4:17 diz: desse dia em diante, Jesus não fez outra coisa na vida a não ser dizer: arrependei-vos, mudem a mente, porque é chegado o reino de Deus. Mude a maneira de vocês pensarem, porque um novo rei chegou. Pensem diferente daquilo que vocês têm pensado, daquilo que o mundo condicionou vocês a pensarem sobre a família, sobre a religião e a igreja, sobre a educação nas escolas, sobre o governo e a política, sobre a mídia e as comunicações, sobre as artes, o entretenimento, sobre o esporte, enfim, sobre a economia, os negócios, o comércio, a ciência, a tecnologia. Jesus está dizendo: mudem a forma de pensar, porque foi estabelecido um padrão que não é o meu. Eu não sou desse mundo. E eu vim influenciar esse mundo. Eu vim impactar essas áreas. Eu vim mudar esse sistema. E quando a mensagem do reino alcançar todo mundo e todos os seres, a vinda de Jesus não vai ser um evento, mas vai ser uma resposta a tudo isso. Mateus 24:14 diz assim, antes no capítulo 24 ele diz assim: não fiquem preocupados e não imagine que o mundo vai acabar quando alguém falar assim: tem guerra ali, tem tsunami lá, tem terremoto por aqui. Isso só princípios das dores, não é minha volta. Mas quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. A vinda de Jesus não é um evento. A vinda de Jesus é um condicional para uma mensagem, de uma mensagem que vai ser ministrada a todos, em todas as esferas de influência. Então, a gente precisa entender a nossa identidade e nós precisamos antes parar de confiar em nós mesmos. Esse é o nosso problema. A gente tem que parar de confiar em nós mesmos. Parar de comparar a gente aos outros. Parar de se comparar com o outro. Parar de tentar copiar o outro. Essa não é nossa identidade. É fácil cair na armadilha da comparação, tanto positiva como negativa, dizer eu sou, eu não sou, eu quero ser como ele. Nós temos que romper isso. Nós temos que também parar de ser perfeccionistas. Isso nos afasta de Deus. Nós temos que parar de nos importar com aquilo que os outros falam de nós. Nós temos que parar de nos importarmos com aqueles que eles dizem ou disseram de nós. Eles não vão forjar a nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. O rótulo que elas colocaram sobre a sua vida, desde a infância, e elas marcam, elas oprimem. E a gente precisa se livrar de tudo isso para poder assumir a nossa nova identidade. A gente tem que parar de ter medo de falhar. A gente faz com que, esse medo de falhar, faz com que a gente se isole.
faz com que a gente busque um conforto e uma solidão. Então, é preciso transferir de reino. E transferir de reino também é transferir a minha confiança. Eu não devo confiar em mim mesmo, eu devo confiar em Deus. O nosso real valor está em Cristo e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Não está em outro lugar, não está nas pessoas, não está na tentativa nossa de copiar alguém, não está naquilo que elas falaram, não está em nada disso. Está no que Cristo fez por nós na cruz. E nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós participamos dos seus sofrimentos, sim, nos entregando a Ele todos os dias, parte da nossa vida. Paulo diz, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é entrega diária, como um sacrifício vivo diário, ao senhorio de Jesus. Jesus é meu Senhor, Ele precisa ser Senhor de tudo. Ele prometeu não nos deixar órfãos, nós somos órfãos, não precisamos agir como órfãos, nós somos filhos. Filhos têm a segurança do pai, órfão não. Órfão vive no orfanato, não sabendo o que vai comer no outro dia, não sabendo quem vai abraçar no outro. Nós temos um pai que nos ama tanto, a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário. Nós temos um pai cheio de amor. Essa é a nossa identidade. Nós somos transportados da ignorância para uma luz que nos revela quem somos, como somos amados, como somos aceitos, como somos abraçados. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas novas estão à nossa frente. Então, quando nós não temos a identidade, nós erramos. Nós falhamos, nós temos medo, nós recuamos, nós não avançamos. Porque o que somos determina o que fazemos. O que somos determina o que fazemos. E nós precisamos então assumir nossa identidade em Cristo, que foi gerada pelo Espírito Santo. Nós somos a raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido ou exclusivo, para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar o reino de Deus. Nós estamos aqui plantados onde estamos, para trazer o reino para esses lugares, a começar na nossa vida, na nossa família, mas também em todos os lugares onde nós estamos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nessa terra, nesse lugar, nesse restaurante, no lugar do trabalho, assim como é feita no céu. Então, quando assumimos a nossa identidade, deixamos também a autoridade de Deus fluir dentro de nós. Quando nos alinhamos diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, do senhorio de Deus, nós recebemos a mesma autoridade dele. Vão por todo mundo. Foi-me dada autoridade no céu e na terra, então ide, na mesma autoridade. Cristo estava alinhado com o Pai, e quando nós nos aliamos com o Pai, debaixo do seu senhorio, submissos a Ele, as coisas acontecem, a autoridade vem. Tiago diz assim, sujeitem a Deus, e resistam o diabo, ele fugirá de vocês. Quando nos alinhamos diante do senhorio, do trono de Deus, que é um trono de justiça, e justiça nós temos visto que é mais do que simplesmente declarar o outro justo, mas é consertar o que está quebrado. Fazer justiça é reparar o que está errado. Quando nós alinhamos ao trono de justiça, Deus flui através de nós. E até mesmo o mundo espiritual conhece quando nós somos alinhados. Eu brinquei hoje de manhã com uns irmãos que a gente estava reunido. Atos 19, quando fala dos filhos do sacerdote Cefas, verso 14 a 16. Esses camaradas viram Paulo expulsando um demônio. E eles acharam o máximo. Falaram, cara, que massa isso.
vamos expulsar também outros demônios que a gente conhece aqui na vila. E eles foram e disseram assim ao demônio: olha, demônio, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, saia. O demônio vira para eles e diz assim: eu conheço Cristo, Jesus, e conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. O que aconteceu com eles? Tomaram uma surra do diabo, os 7, diz o texto em Atos capítulo 19. Quando estamos alinhados, sujeitos, não fazemos performance. O que é fazer performance? É ser alguém que você não é. É agir com a autoridade que você não tem. É demonstrar algo que você não recebeu. Você precisa estar alinhado ao senhorio de Cristo. Jesus é o meu Senhor. Jesus está pondo em ordem a minha vida, desenvolvendo a minha salvação, está pondo em ordem a minha vida, a minha família, está pondo em ordem todas as coisas, estou sujeito a Ele, Deus está fazendo. Há muita coisa, você pode ler lá depois, vou terminar. Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é quando Ele nos chama de embaixadores. Nós somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que se reconciliem com Deus. Embaixadores. Paulo empresta uma linguagem de Roma, quando domina uma cidade e coloca ali uma embaixada. A embaixada de Roma naquela cidade tem uma única função: imprimir a língua, a cultura, a moeda, os negócios, a arte, o entretenimento de Roma. Todos agora deveriam falar, agir, pensar como um romano. A embaixada tem essa função. Ela representa a autoridade do César. E Paulo empresta essa linguagem dizendo que nós somos os embaixadores. Onde quer que nós sejamos, somos o embaixador. Representamos o reino de Deus. Representamos o Rei Jesus. Temos a mesma autoridade. Se estamos alinhados, falamos a mesma língua. Agimos da forma que Ele quer que seja feita as coisas. Nós agimos com a autoridade de César. Em Roma era assim, no reino também é assim. Quando nós entendemos que somos a embaixada, Paulo usa outra palavra e Jesus usa 4 vezes a palavra igreja, eclesia, a reunião para tomada de decisões. Eclesia era uma reunião de uma vila, de uma cidade, para tomar decisões a respeito do que iria acontecer na cidade dali por diante. Todas com orientação de Roma. E Jesus empresta essa ideia e diz o seguinte: vocês são a igreja. Vocês se reúnem para decidir o que vai acontecer nessa cidade. O que vai acontecer nos negócios dessa cidade, o que vai acontecer no entretenimento dessa cidade, como as famílias vão ser gerenciadas. É chamado para fora das suas casas para ir em direção aos lugares onde precisa. Igreja é isso. Igreja representa o governo de Deus. Essa é a intenção de Deus quando criou a igreja. É o mundo olhar para nós e ver maquetes do reino. Talvez sejamos muito distantes daquilo que Jesus projetou para nós, mas precisamos correr. Nós somos a igreja. Quando as pessoas olharem para nós, eles têm que ver como Deus ama. Quando eles olharem para nós, eles têm que ver como o Senhor lava os pés dos discípulos. Quando as pessoas olharem para nós, tem que ver como nós criamos nossos filhos.
como nós gerenciamos os nossos negócios. Muito simples. Essa era a ideia de Jesus. De fazer a igreja ser uma maquete que representasse o reino de Deus, ou a manifestação do reino de Deus. Quem eu sou determina o que eu faço. Se eu não tenho luz de entendimento que eu sou um embaixador, eu não vou ser embaixador. Efésios 2, verso 10 diz que nós somos criação de Deus, criados para fazer boas obras. E as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para nós. Amar, servir, exceder em justiça. Jesus disse assim, a justiça de vocês tem que exceder aos dos fariseus. Ele disse também o seguinte, se alguém pede para você andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pede uma capa, dê a túnica. Ele estava dizendo assim, a minha autoridade excede a de quem tem autoridade sobre você. Um soldado romano tinha autoridade para dar a qualquer cidadão, de qualquer cidade onde Roma era governo, de pedir que um cidadão daquela cidade andasse 1 milha para carregar qualquer coisa que ele pedisse. Vai e carregue, como aquele sirineu que carregou a cruz de Jesus. Ele podia andar 1 milha, era exigência, 1 milha, ou até 1 milha. E Jesus queria dizer o seguinte, ele é superior ao soldado romano, ao governo romano, ande 2. Ande 2, exceda, seja mais. E para fechar, quando Deus chamou o Adão para cultivar a terra, cultivar o jardim, nós já falamos sobre isso aqui. Adão, o culto de Adão não era louvar o Senhor, um violãozinho lá no jardim louvando ao Senhor. O culto de Adão não era pregar para os bichos que estavam vendo ou para a família dele. O culto de Adão era o que ele fazia. Culto vem da palavra cultivo, ou a palavra cultivo vem de culto. O que eu faço determina o que eu sou. Eu sou um sacerdote, então tudo que eu faço, em todas as áreas de influência, em qualquer lugar que eu estou cultuando. Eu estou prestando um culto. Eu estou glorificando a Deus e levando as pessoas a glorificarem a Deus. Então, Jesus disse assim, uma das parábolas, o reino de Deus é como um pouco de fermento, colocado numa massa, e ela leveda toda a massa, ela contamina toda a massa. Nós não escutamos o fermento fazer o barulho, levedando toda a massa. Quando ele é aquecido, um pouco de calor, de pressão, o reino cresce, faz crescer a massa. O fermento não se torna a massa, ele influencia a massa. O reino de Deus é assim, quando temos a mentalidade de quem somos, nós a influenciamos, nós estamos na luz, nós trazemos o reino para toda a massa, para todo o mundo, para todas as áreas de influência. Deus quer que a gente entenda quem somos. Quem somos. Para que de fato esse mundo conheça a Deus, conheça o céu, veja o céu na terra, através do nosso amor, serviço e manifestações de poder, sim, poder dele. Somos luva apenas nas mãos dele. Deus quer isso da gente, irmãos. Deus quer que a igreja tenha uma paixão por ele, uma devoção profunda por ele, para que a gente possa servir uns aos outros, para que o mundo possa conhecer quem é Deus, quem é o Rei que manda agora. Deus quer isso da gente, amém, queridos?